você está perguntando se é fantasma. Não é fantasma. Eu estava lendo o boletim em casa ontem e eu vi que o título do sermão do pastor hoje é Espantalho em Pipinal. Sabe o que é pipinal? É onde planta pepinos. Sabe o que é espantalho? Eu sabia que vocês não sabem o que é espantalho. Isso que é um espantalho. Você pega uma madeira e você enche de papel ou plástico, como eu fiz, e você faz em forma humana. Porque quando os passarinhos chegam, tem gente. Então, o passarinho tem medo de gente. Se deixa, o passarinho, especialmente o cravo, vai comer todo o milho, todo o pepino, toda essa coisa que tem plantado. Então, quando vê, e geralmente eles botam bem no alto, o passarinho fica espantado. Mas se espantou você? Espantalho espantou você? Claro que não. É só uma roupa que eu peguei, um saco de plástico. Então, quem fez? Eu. É de verdade? É uma pessoa? Ele pode andar? Pode falar? Ele tem olhos? Não tem boca? Não tem mãos? Não tem pés? É só roupa cheia de plástico, imitando um ser humano. Ele não tem força nenhuma. Na Bíblia, um pastor chamado Jeremias pregou um sermão sobre isso. Ele disse: os falsos deuses são igual a um espantalho. Como assim? Porque não fala, é roupa, mas é roupa cheia de plástico. Então, este espantalho, não, pode soltar para que eu possa andar. Esse espantalho só movimento de lugar, por quê? Porque eu estou mexendo. Ele não fala, ele não tem poder. E o falso Deus pode nos ajudar? Não. Pode falar? Pode ter movimento? Então, vamos descobrir mais sobre esses falsos deuses que são igual ao espantalho. Então, podem ir ao culto infantil ou ficar aqui no auditório com sua mãe e aprender mais sobre os falsos deuses que são iguais ao espantalho. Quando se fala em ídolo, a gente pode ter a impressão de limitar-se apenas aos ídolos que a gente vê em alguns lugares, ídolos de certas culturas, de certas igrejas, mas muita coisa pode ser ídolo na vida da gente. Por exemplo, seu trabalho pode ser um ídolo, a sua família, o seu filho, o seu pai. Tem gente que idolatra o cônjuge. Outras pessoas idolatram o conforto. Para outras, o ídolo se chama time de futebol, com seus ídolos. Para outra pessoa, o ídolo é o país. Idolatra o país. Para outras pessoas é o seu presidente. Para outras é o seu lazer, o seu prazer. Para outras pessoas o ídolo é o cachorro, é o gato, ou a tartaruga, sei lá que bicho de estimação você tem. Para outras pessoas o ídolo é o templo, a igreja em si. Para outras é o consumismo. Para outras é o celular, é o smartphone, é o computador. Para outras é o estômago, tem gente que idolatra o estômago. Para outras pessoas o ídolo se chama viagens. Para outros é o carro, é a moto. Para outros é o cônjuge. Para outros é o estudo, os seus estudos, a sua escola, o seu futuro. Que ídolo você tem no seu coração? Fique de pé, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 10, versículos de 1 a 6. Jeremias 10, de 1 a 6. Diz a Bíblia assim: ouvi o que o Senhor tem a vos dizer, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais do céu, porque com eles espantam-se as nações. Pois as práticas religiosas dos povos são inutilidade. Corta-se do bosque um pedaço de pau, que é trabalhado com o machado pelas mãos do artífice. Eles o revestem com prata e ouro, firmam-no com pregos e martelos para que não se caia.
São como um espantalho num pepinal. Não podem falar e precisam de quem os carregue, pois não podem andar. Não tenhais medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor. És grande, e grande é o poder do teu nome. Ó Deus e Pai, nós nos alegramos em estar na tua casa, nós nos alegramos em celebrar a ceia do Senhor, que nos remete para aquele sacrifício sangrento e cruento que Jesus padeceu na cruz do Calvário. Nós nos alegramos por estarmos no teu reino, pertencendo a ele. Nós nos alegramos por termos a tua palavra em nossas mãos, em nossa língua, nosso idioma. Nós nos alegramos com a liberdade que temos de nos reunir e debater, e estudar e ouvir a tua palavra. Pedimos agora que nos limpes de toda e qualquer idolatria. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queira sentar-se. Vamos começar com uma definição. O que é um espantalho? Um espantalho, as crianças já tiveram aí uma noção, só as crianças, né? Os adultos não, do que seja um espantalho. É um boneco feito de roupas velhas, com um chapéu, quase sempre com um chapéu, recheado de trapos, de palha e de estopa, às vezes, e colocado em hortas, em plantações, e o propósito é esse, é espantar os passarinhos que certamente viriam danificar os frutos, o produto da colheita. Tem um pouco de história esse boneco. Esse boneco é antigo, não nasceu agora há pouco tempo, não. Os arqueólogos indicam que os antigos egípcios foram os primeiros a usar um espantalho nas suas plantações. Ao redor do rio Nilo, na beirada do rio Nilo, havia muita plantação e as codornas vinham comer a plantação, e os egípcios então colocavam um espantalho, colocaram um boneco desses para os passarinhos olharem, ficarem com medo e saírem correndo e evitarem dar prejuízo ao agricultor. Do Egito a coisa migrou para a Grécia. Os gregos copiaram os egípcios, depois vieram os romanos e copiaram os gregos, e assim foi. Dizem que no Japão esse bichinho também é popular, e no Japão ele é acrescentado de arco e flecha, para ficar ainda mais amedrontador. E os alemães, da Idade Média para cá, os agricultores alemães usavam, mas a figura era de uma bruxa. Então é uma bruxa, você imagina, né? Uma bruxa para espantar o passarinho. Eu confesso que eu não sei, eu preciso conversar depois com quem entenda disso, não consegui identificar se isso realmente funciona ou se é só uma lenda que vai se passando de geração para geração, e olha que vem desde os antigos egípcios. Mas a verdade é que Jeremias lançou mão dessa figura, da figura do espantalho, para dizer da inutilidade dos deuses, que não são o Deus vivo, ou seja, da inutilidade dos ídolos. E com essa lição, com esse espantalho, o espantalho em pepinal do versículo 5, que diz, Jeremias diz, são como um espantalho num pepinal. Então, o que é que isso nos ensina acerca da idolatria? A primeira coisa que o texto nos ensina sobre a idolatria é que a idolatria é opção da maioria. Opção da maioria. O versículo 2 diz, assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações. As nações em massa fazem isso. Todo mundo tem o seu ídolo, todo povo tem os seus deuses. E Jeremias, ou Deus dizendo pela boca de Jeremias, não sigam o caminho das nações. A maioria pode fazer isso, mas você não. Você, Israel, você não deve fazer isso. Jeremias 7, 17. Jeremias 7, aliás, é um capítulo interessante, já pensamos nele
uma vez aqui numa quarta-feira, porque Jeremias faz uma denúncia muito grave. É a denúncia da idolatria do templo. O povo de Jerusalém fez isso, jogou Deus para escanteio, e depois dizia, não, nós temos um Deus, nós cremos que Deus está no templo, e o templo vai nos proteger. Ou seja, projetou para o templo aquilo que deveria ser para Deus. Então o povo adorou o templo, e Jeremias 7 é uma denúncia da templolatria. É uma denúncia do templo como sendo um ídolo. E lá no versículo 17, Jeremias 7, 17, não vês o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? O que eles andam fazendo nas ruas de Jerusalém? Versículo 18, os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazer bolos à rainha do céu. Olha só, essa coisa do Deus feminino, da deusa dos céus, não é uma coisa inventada em Aparecida, isso já vem de longa data. E fazem ofertas derramadas a outros deuses, a fim de me provocarem a ira. Por acaso é a mim que eles provocam, diz o Senhor? Não é a si mesmos para a sua própria vergonha? Ou seja, o ídolo faz mal. E a gente vai ver por quê ao longo ainda desta mensagem. Então, tem gente que crê em espantalho, que espantalho tem a condição, tem o poder de proteger, de alimentar, de sustentar, de afugentar o mal. Irmãos, os ídolos não têm essa capacidade. Eles podem ser bonitos artisticamente, pode ser bem trabalhado, que nem esse aí, né, obra de artista, mas os espantalhos não estão com essa bola toda. Eles não têm poder para proteger ninguém. O passarinho pode ser bobo, mas os demônios não. O mal não. Satanás não é tão bobo assim de se espantar com os nossos espantalhos. Então a idolatria é o caminho da maioria, e nem por isso é o caminho melhor, nem por isso é o caminho certo. Isaías também falou disso. Aliás, todos os profetas falaram muito contra a idolatria. Isaías 2, 20 e 21. Naquele dia os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar, e se refugiarão nas cavernas das rochas e nas brechas dos penhascos, por causa da presença aterrorizante do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para amedrontar a terra. Isaías 2, 20 e 21. O Senhor é de uma presença tão aterrorizante, tão majestosa, tão gloriosa, que as pessoas que têm os seus ídolos vão jogá-los no lixo, porque não aguentam a presença majestosa do Senhor. Em segundo lugar, além de opção da maioria, a idolatria é uma opção inútil. Inútil. Versículo 3 diz assim: pois as práticas religiosas dos povos são inutilidade. São inúteis. Os ídolos não conseguem abençoar ninguém. E aí ele fala: corta-se do bosque um pedaço de pau que é trabalhado com o machado pelas mãos do artífice. Depois o revestem com prata e ouro. Firmam-no com pregos e martelos para que não se caia. São como espantalho em pepinal. Não podem falar e precisam de quem os carregue, pois não podem andar. Ou seja, não pode falar, não pode andar, não consegue comer a pera, pensei que a pera fosse dele, não consegue nada. Então, para que um ídolo? Me conte você, me explique para quê. Quando eu estava no Canadá ainda, eu li lá um livro que me foi emprestado por uma senhora portuguesa que lá vive até hoje. Dona Ruth de Souza tinha um livro chamado Salvos para Servir. E o livro foi escrito em 1937.
por alguém que frequentou esses bancos aqui. Antônio Maurício, muitos aqui conheceram esse homem de Deus, e esse foi um dos primeiros missionários que os batistas brasileiros mandaram para Portugal. Antônio Maurício, faleceu aqui no Rio de Janeiro, e eu estive no culto fúnebre dele em 70 e 80, eu acho que em 1980. Então, esse livro Salvos para Servir, escrito em 37, ele conta muita coisa da sua experiência de encontro com Deus, mas lá pelas tantas ele conta uma história que depois que eu vim para essa igreja, eu descobri que tem a ver com essa igreja também. A 200 metros daqui, nós temos uma rua chamada Rua Senhor de Matozinhos, não é? Senhor de Matozinhos, é aqui 200 metros, você vira à esquerda, depois logo à direita é uma rua, a Marlene até disse que tem uma peixaria boa nessa rua, ainda não fui ver, mas essa rua, com esse nome, tem uma história que Antônio Maurício contou em 1937, a história é a seguinte, diz a lenda, diz Maurício, que na cidade de Matozinhos, em Portugal, que fica na Grande Porto, portanto no norte de Portugal, pertence à área metropolitana de Porto, a cidade de Matozinhos, e ali naquela cidade tem uma matriz, igreja matriz, na igreja matriz tem um crucifixo, e esse crucifixo é que tem essa história super interessante, para não dizer outra coisa. Aquele crucifixo tem a seguinte história que se conta. Quando Nicodemos se converteu a Jesus, lá, João capítulo 3, Nicodemos passou a fazer ídolos. Olha só que lenda mentirosa. Vê se o seguidor de Jesus vai fazer ídolo. Começou a fazer ídolo, e especialmente crucifixos. E um dia, os judeus não gostavam disso. Os judeus um dia invadiram a casa de Nicodemos, quebraram tudo, pegaram os ídolos e jogaram no mar Mediterrâneo. Uns 126 anos depois disso, um desses ídolos foi reaparecer na praia de Bolsas, B-O-U-C cedilha, Bolsas, não é bolsa de rodar não, Bolsas, que é na Grande Porto, na praia uma das praias que serve a cidade de Porto, em Portugal. Apareceu lá, e logo fizeram um oratório no lugar, uma capelinha para adoração do bom Jesus de Matozinhos. Mas o ídolo que apareceu era um crucifixo, faltava um braço de Jesus. Os santeiros do Porto foram acionados para fazerem um braço para completar a estatuazinha e deixar no oratório. Nenhum santeiro do Porto foi capaz de fazer aquele braço. Fazia, mas não cabia. Nenhum cabia. Aí desistiram. Uma senhora muito pobre, pobrezinha, lutava com muita dificuldade financeira. Um dia ela foi à praia procurar lenha, porque o mar jogava muita lenha na praia. E ela foi pegar lenha para fazer o almoço. E ela tinha uma filha que era surda, muda e paralítica. Surda, muda e paralítica. Tudo isso é o Antônio Maurício contando, no seu livro Salvo para Servir. E essa senhora então pega um pedaço de pau e leva, agora eu vou fazer o almoço. Chega em casa, ela joga a lenha no fogo. Aquele pedaço de lenha pula fora do fogo. Uma história muito crível. Pula fora do fogo. Ela vai lá, mas o que está a acontecer? E pega de novo e joga no fogo. E o fogo devolve aquele pedaço de lenha. Uma vez, duas vezes, três, ela tentou dezenas de vezes. Quando ela não conseguiu, a menininha que estava ao berço, surda, muda, paralítica, com força grita: "Oh, minha mãe, não estás a ver que isto aí é o braço do bom Jesus de Bolsas?" A menina falou, a menina andou, milagre! Em 1937, Antônio Maurício escreveu: é uma das maiores festas de Portugal.
a romaria é completa. E lá está, até hoje, aquele pedaço de lenha a mulher levou, completando a história, a mulher levou para a igrejinha e coube direitinho no braço do crucifixo. Jeremias é muito mais sério do que isso. Ele diz: os ídolos são como espantalho em pepinal, e são inúteis, não podem falar, e precisam de quem os carregue. A Peg fez esse monstrengo aí ontem à noite, aliás, essa obra de arte ontem à noite, e eu confesso, quando cheguei lá de Bangu com o irmão Moacir, meti a chave na porta, que eu olhei, estava esse negócio em cima da cama, lá em cima do sofá da sala, eu quase caí para trás. Depois eu vi que era o espantalho do pepinal de hoje, e pensei comigo, inútil, mas parece, gente, né? Impressionante. Se você levantar de madrugada e chegar na sala e ver esse monstrengo deitado no sofá, você vai sair correndo. Mas por quê? Ele não tem poder nenhum, não tem força nenhuma, não fala, não anda, não tenhais medo deles, diz Jeremias. Não tenhais medo deles, pois não podem fazer nem bem nem mal. Agora você imagina se eu encasqueto com esse monstrengo e digo, não vou entrar em casa enquanto esse bicho estiver aí. Ou então vou levar ele para a igreja, vou ungí-lo, vou deixar ele no gabinete para me proteger dos maus membros. Vai andar comigo dentro do carro, sentado. Tem um quadro da Polícia Federal que eu acho tão interessante. Toda vez que o repórter da televisão vai para a Polícia Federal mostrar, não sei se você já viu, lá atrás, ele está falando aqui, mas lá atrás tem um vidro e tem um policial, paletó, gravata, só que é um boneco. Eu queria saber se algum bandido tem medo daquele boneco lá. Já não tem medo do policial em carne e osso, vai ter medo de um boneco que está lá o tempo todo. Não olha nem para a direita, não vira. Se ainda virasse a cabeça de vez em quando, mas nem isso. Inútil. Inútil. Irmãos, isso pode ser engraçado na vida comum, mas na área da espiritualidade isso é trágico. Quantos brasileiros colocando a sua fé, a sua confiança em ídolos, em espantalhos espirituais, bichinhos que não vão proteger, eles não fazem nem mal nem bem, nem mal nem bem, é uma inutilidade só, esse espantalho em pepinal. Terceiro lugar, a idolatria é insensível, ela é insensível. Para mim aqui está a maior crueldade desse monstrengo, é a insensibilidade. O ídolo é insensível, você sofre e ele não demonstra a menor compaixão. Você celebra uma vitória e ele não esboça alegria alguma. Você chora baixinho a sua dor e ele não está nem aí. Você faz aniversário e ele não dá parabéns para você. Você fica doente e ele não diz estimas melhoras. Você viaja e ele não diz boa viagem. Você chega e ele não diz seja bem-vindo. Você fica reprovado na escola e ele não diz sinto muito. Você sente dor e ele não te consola dizendo vai passar. Você é despedido do emprego e ele não tem a menor noção do que está acontecendo. Você faz alguma bobagem e ele nem aí para te repreender, para te trazer de volta para o bom caminho. E é tudo isso que o Senhor faz. Nos repreende porque nos ama, dá as boas-vindas, diz boa viagem, estima as melhoras. O Senhor está vivo. Por isso, o versículo 1 diz: ouvi o que o Senhor tem a vos dizer, ó casa de Israel. Ouvi o que o Senhor... O ídolo não diz nada, nem que está certo, nem que está errado. É uma nulidade, um peso morto. Nem é tão pesado, mas é morto.
o Senhor diz: ouvi o que o Senhor tem a vos dizer, ó casa de Israel. Você sabia que o Senhor tem muita coisa a dizer à sua vida? Você sabia que o Senhor tem muita coisa a dizer sobre os seus negócios? Você sabia que o Senhor tem muita coisa a dizer sobre o seu casamento? Você sabia que o Senhor tem muita coisa a dizer sobre o seu namoro? Você sabia que o Senhor tem muita coisa a dizer sobre os sites que você visita semanalmente, diariamente? O Senhor tem muito. Ouvi o que o Senhor tem a vos dizer, ó casa de Israel. Mas a maior crueldade é essa, é a indiferença. E pior ainda, é que quem se prosterna diante de um ídolo, esse é que é o problema maior ainda da idolatria, é que ele acaba ficando igual. O adorador se transforma naquilo que ele adora. Salmo 115, Salmo 115, maravilhoso. Os ídolos são de prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, esse aí nem boca tem, né? Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum lhes sai da garganta. Isso é Salmo 115, 4, 5, 6 e 7. Agora vem o 8. Aí vem o perigo. Tornem-se semelhantes a eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Tornem-se semelhantes a eles. Está no imperativo, mas podia estar no indicativo. Tornam-se, eles se tornam, ou aqueles que os fabricam, se tornam parecidos com eles. Se tornam tão insensíveis quanto insensíveis eles são. Irmão, ouve o que o Senhor tem a te dizer nesta manhã. Por último, a maior tragédia do espantalho, ou seja, a maior tragédia da idolatria, é que ela, a idolatria, desvia para si o louvor que seria dado ao Deus vivo. Desvia para si o louvor, a adoração, o culto que seria dado ao Deus vivo. Esse é que é o problema maior do ídolo. É que ele rouba, é um ladrão da glória. Ele puxa para si a glória que seria dada ao Deus vivo e verdadeiro. Esse é o maior problema do ídolo, irmão. Seja ele o cônjuge, o diploma, o futuro, o passado, o presente, seja qual for o ídolo que você tenha, ele rouba a glória que você deveria dar somente a Deus. No versículo 9, diz assim: eles trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. O trabalho do artífice e do fundidor é vestido de azul e púrpura. Todos eles são obra de peritos. É a arte sendo usada para tirar a glória de Deus. Que coisa triste. O uso mal da arte. Quando eu passo em frente a uma loja que vende produtos religiosos e vejo ídolos de todo tipo, todo tamanho, eu fico pensando, alguém aprendeu, alguém recebeu de Deus o dom de pintar, de desenhar, de esculpir, e o resultado é esse aí, feito para roubar a glória de Deus. O Salmo 31, versículo 6, irmãos, faz uma advertência muito grande, nos lembra o seguinte: odeias os que adoram ídolos fúteis, eu, porém, confio no Senhor. O salmista está dizendo que Deus odeia os que adoram ídolos fúteis. Por que ódio? Por causa disso. Eu duvido que uma esposa traída terá admiração pela amante. Duvido. Pelo contrário, ela odiará com todas as forças do seu coração essa situação. Assim é o Senhor. Odeias os que adoram ídolos fúteis. Eu, porém, confio no Senhor. É por essas e outras que eu termino com as últimas palavras
da carta de 1 João. 1 João capítulo 5, versículo 21. 1, 2, 3, 4 palavras. É assim que termina 1 João e é assim que eu termino a nossa reflexão. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Só isso. Vamos falar junto? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Deus e Pai, ajuda-nos a preservar o nosso coração longe da idolatria. Faze-nos puros, como puro és, e ajuda-nos a não transferir a nossa fé da tua parte para a outra parte, mas pelo contrário, que confiemos no Senhor, que confiemos em Ti, que confiemos na Tua graça, na Tua maravilhosa graça, no Teu amor imenso, nas Tuas providências diárias, no Teu cuidado incessante para conosco. Obrigado, porque és tão diferente de um ídolo. Obrigado, Senhor, porque os nossos corações Te amam e ajuda a crescer, faze crescer dentro de nós o amor para com a Tua pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.